Cara, o Bruno é meu amigo, né? Eu conheci ele na Insepa. Eu lembro até hoje do dia que, primeira vez que eu vi, ele estava sentado, ele sempre foi alto, estava sentado nessa mesa que eu falava para vocês. Ele me recebeu muito bem e ali, desde o primeiro dia, a gente fez uma amizade e essa amizade durou o tempo que vocês sabem aí. Ele marcou muito porque eu conheci o Bruno muito antes da parte de Insepa. Eu conheci o Bruno quando ele era piá e jogava futebol de salão. Eu conheci ele ali junto com os primos dele ali que iam na casa do seu Uber ali. Tinha umas canchas de futebol, de coisa. E às vezes o pessoal convidava a gente para jogar uma bola, coisa, e eu conheci o Bruno lá. Isso muito antes mesmo dele começar a trabalhar na Insepa. O Bruno é uma pessoa muito especial para mim, né? É um amigo meu, não era um colega de trabalho. O Bruno era um amigo, né? Ele era muito gastronômico, gostava de cozinhar, sempre fazia os seus eventos. Assim, eu considerava ele o meu chefe praticamente e eu acho que ele me considerava como parte da equipe dele, entende? Então, assim, a gente tinha a troca de produto, troca de ideia, a gente frequentava a feira junto. O nosso relacionamento foi muito estreito, muito próximo, na verdade. O Bruno é uma pessoa marcante, né? Para quem o conheceu por muito tempo e para quem o conheceu por pouco tempo também. Uma pessoa assim muito dinâmica, uma pessoa de uma energia fora do comum, assim. E ele conseguia ser firme e ser agradável ao mesmo tempo. Eu não sei se é essa palavra, mas ele te chamava atenção de uma forma tão leve e de uma forma ao mesmo tempo inserindo brincadeiras, né, daquele jeito dele brincalhão e que te marcava realmente. Ter convivido com o Bruno realmente foi uma honra e para quem teve essa honra, essa oportunidade, sabe do que eu estou falando. O Bruno viveu sempre de maneira muito intensa, sempre estava transbordando a energia e ele transmitia isso em tudo que ele fazia. Que você só trouxe para nós felicidade. Quantas vezes nós falamos sobre isso e você lembra nas natações, sempre tinha um cara na frente de você queria ganhar dele, né? Mas não deu. Mas tudo eles gostam de você hoje, tá certo? E até no dia que ele morreu, veio várias nadadoras, ex-nadadoras junto. Então, essa amizade, o Bruno sempre deixou, porque ele se preocupou com os problemas com o pessoal, tá? Então, eu só posso dizer, ele faz falta da gente, tá? E eu sempre, quando nós falamos, olha, devia ser proibido perder um filho. Foi muito bem-vindo, fiquei muito feliz quando ele esteve na Insepa e assumiu a parte da diretoria comercial e mesmo agora a presidência, né? Tem até um fato bastante pitoresco que ele sempre contava, né? Que a gente estava, acho que umas 10 pessoas e a gente foi num restaurante italiano. Fomos lá e tal, não sei o quê. Eu tenho cidadania italiana, falo italiano. E todo mundo mais ou menos que dependia, né, de você para escolher a comida e tal, não sei o quê. E aí fomos no restaurante lá e tal, e só tem essa opção aqui e tal, não sei o quê, todo mundo escolheu, os 10 escolheram o mesmo prato. E eu escolhi um prato diferente. Então ele nunca me perdoou por causa disso aí, né? Então ele sempre tocava, assim, lembra? Na Itália ele sempre contava a Dona Uni, né? Você é um cara e tal, não sei o quê. Colocou a gente numa fria, né? Então, não, fria não, né? Mas, por que você não pegou o prato igual, né? Peguei um prato diferente. Isso foi histórico, isso aí. Eu lembro até hoje, um gerente falou para mim assim, siga as coisas que o Bruno faz. A gente era trainee juntos, né? Siga as coisas que ele faz.
E, cara, o Bruno era muito pronto, assim, quando a gente era trainee. Os caras pediam, ele já sabia tudo. E um dia eu vi ele na hora do almoço decorando a lista de ramais. Quando precisava alguma coisa, ele já sabia. Falei, cara, olha o detalhe, né? O detalhe que ele foi. Ele foi um dos visionários dessa transformação da Insepa. Na minha opinião, ele conseguia ver sabe, esse caminho de inovação que a gente tomou. Eu acho que muito foi planejado e veio da cabeça dele, do que ele queria para a empresa, para o futuro. E ele fazia isso com o botão normal ligado, ou seja, não era nada forçado, ele fazia isso de maneira muito natural. Me lembro de algumas histórias, uma especificamente, o nosso filho era muito pequeno, o Eduardo era muito pequeno, e a gente, num dos almoços, ele costumava e gostava muito de cozinhar, e ele recebeu para um dos almoços, e o Eduardo foi na horta que ele mantinha no fundo da casa dele, o Eduardo foi na horta e arrancou uma cenoura. E isso virou motivo de festa ali com o Bruno, e durante o almoço e depois do almoço, na hora que a gente foi sair da casa dele, o Bruno aparece com um copo descartável, cheio de terra, com umas cenouras plantadas. E isso marcou o Eduardo, que o Eduardo era muito pequeno, mas criou uma memória nele que ele lembra e vai certamente lembrar para o resto da vida dessa história, dessa passagem com o Bruno. Eu acho que isso é um gesto muito simples, mas esse era o cuidado. As raízes que uma pessoa vai embora é muito grande. E o Bruno deixou muitas raízes. Até esses dias, eu já levo para Cristo também, e eu encontrei uma moça que estava 2 anos na Inglaterra e eu nem sabia que ela trabalhava com o Bruno, certo? Começamos a falar com o Bruno, ela começou a chorar, certo? Então, essas são essas raízes que a gente dá força. Quantas vezes eu saí da Insepa, 7, 8 horas da noite, ele estava saindo também, e ele me dava bronca. Pô, Marcelo, o que você está fazendo aqui até agora, desse horário? Ele sempre brigava comigo nisso, porque eu dei um abraço nele algumas vezes. Eu falava, cara, eu admiro você. Porque eu via que ele estava se preparando para uma coisa que ele sempre quis, que é ser presidente da empresa. E não foi por acaso. E, cara, eu falei, posso dar um abraço? Ele, claro que pode. Ele, por quê? Eu falei isso pra ele, ele me xingou, como ele sempre xingava. Essa é a nossa relação, assim, muito próximo, né? A gente era muito... A gente se entendia, assim, às vezes, só por olhar. Mas eu lembro de ensinamentos dele que vêm comigo até hoje e que vão comigo ainda. Então, é uma pessoa forte, uma pessoa marcante, uma pessoa que foi muito importante para estarmos onde estamos hoje. E a mim fica dele essa mensagem, essa imagem de uma pessoa de muita garra, de muito alto astral, de muita competência, e para mim vai marcar para sempre. Dia 8 agora de abril, fez 2 anos que ele faleceu, né? E ele sempre está presente com a gente, trazendo a inspiração que ele sempre transmitiu para todos nós como funcionário. Aí eu sempre venho ver o que a pessoa deixou de bem para a gente, tá? Principalmente moralmente, né? Caracteristicamente, né? Certo? E o Bruno me deixou muita coisa boa também. A gente convivia com o Bruno e parecia que ele tinha uma capacidade de dar atenção a tantas coisas diferentes, a tantas pessoas diferentes, e uma atenção genuína que eu não vi até hoje na minha vida em outra pessoa. Ele era realmente único naquilo que ele fazia.